Então, RD, Involves, empresas assim grandes, Exact, então empresas grandes no ecossistema até hoje estavam se formando. E aí meio que foi natural, assim, eu sinto que eu estava no lugar certo, na hora certa, com a rede certa, assim. Let's go. I wake up to a little... Bom, de novo, brigadão, Fernanda. Obrigado mesmo por participar aqui, roubar esse tempo. Até que tava comentando em off, a Fernanda passou o dia inteiro dando treinamento, né, Fernanda? Sim, treinamento em company é sempre ótimo, mas a gente estava comentando que a gente termina o dia cansado. Ainda mais depois de acostumar a trabalhar remoto, ficar ali sozinha, falando com muita gente, mas no presencial é energizante ao mesmo tempo que é um pouco cansativo, assim, mas é bom, é bom. É curioso até pela minha experiência, assim, depois de um tempo, a gente, quando está dando, digamos, compartilhando conhecimento, treinamento, o treinamento acaba sendo mais cansativo, né, do que a venda em si. Fazer uma venda parece uma coisa que é até uma brincadeira, entre aspas, uma brincadeira, né, Fernanda? Cara, o treinamento, tu lida ali com outras pessoas, assim como a venda, mas tu tá treinando alguém. Ou tu tá tirando dúvidas, tu não sabe, tu tenta entender o que a pessoa vai trazer, muitas vezes ela te traz alguma coisa que nunca foi falado daquela forma, nunca foi perguntado, então a gente acaba, acho que às vezes, ficando até um pouco mais alerta, assim, e tem um cuidado extra. Então, ainda mais quando é para mais pessoas. Às vezes, numa call de vendas, a gente tem, né? Tipo, uma, duas pessoas, depende da call de vendas, a gente está negociando com muita gente ao mesmo tempo. Mas em treinamento, geralmente são maiores, né? Treinamento é 5, 6, 7 pessoas. Então, são muitas dúvidas, olhando para muita gente. Então, a gente se mexe muito. É um exercício. Bom, nada mais tradicional, Fernanda. A gente gosta de começar o podcast aqui sempre curioso, querendo saber de você um pouquinho da sua Vou mandar. trajetória, por que vendas, como chegou até aqui. Boa. Cara, por que vendas? Como eu cheguei até aqui? É muito comum as pessoas falarem que chegaram em vendas meio que por acaso, assim, porque não tem uma faculdade de vendas. A gente, quando pensa em vendedor, geralmente pensa muito em varejo, né? Mas como que eu cheguei onde estou? Eu fiz Relações Internacionais e é um curso que, se tu não sabes que no final, se tu não tens um caminho definido de quero ir para a diplomacia, quero ir para a parte pública, quero ir para ONGs, sei lá, a gente fica meio que, ou para academia, a gente fica muito pensando nisso na graduação. Eu me via sempre muito associada ao mercado corporativo, porque durante a graduação eu fiz parte de empresa júnior, de atlética, fiz intercâmbio, fiz estágio, fiz muitas coisas. E o meu primeiro estágio foi como, fora da faculdade, foi como outbound. Então, meu primeiro estágio já foi em pré-vendas lá em 2015. E ali eu me encontrei, porque eu vi que o que eu aprendia ali na parte da empresa júnior, que era entrar em contato, vender um projeto, entender as necessidades, eu poderia fazer numa empresa, mesmo estando na faculdade. E eu gostei muito de entender esse mundo comercial. Cara, dá para conquistar uma pessoa por mensagem, por ligação. Eu prospectava na época gerentes de logística. Então, gerente de logística da Madeira Madeira, do Grupo Boticário, em 2015 isso. Tipo, a gente mal tinha software, assim, era tudo muito recente aqui no Brasil. Até o Receita Previsível eu li em inglês na época, porque a gente não tinha a tradução dele. Então, a partir dali do estágio, eu falei, não, eu quero continuar me desenvolvendo. E aí eu fui contratada, comecei em outra empresa, e lá eu trabalhei como inbound, depois com outbound, com inbound, fui gestora de equipe, trabalhei depois como inside sales na mesma empresa, e 2 anos atrás eu fui para o mercado internacional. Então eu estava organizando, estruturando a área, não a área, mas o processo de pré-vendas de uma empresa americana aqui para a América Latina. Então eu era responsável por essa prospecção. América Latina, Portugal e Espanha, mais lidando com times de fora, com time dos Estados Unidos e com time da Inglaterra. Então meio que fiz relações internacionais, fiz um estágio em pré-vendas, vi que, pô, eu consigo me desenvolver, tem a parte de comunicação, tem a parte de negociação, tenho muito mercado ainda, e fui me desenvolvendo, entendi como uma carreira mesmo, e continuo entendendo como uma carreira, porque é de fato uma carreira, e cá estou. É curioso, né? Como é que foi para, digamos assim, para a família, para as pessoas do lado, diga assim, pô, você estava fazendo relações internacionais e vai virar só uma vendedora? Cara, não teve isso, porque primeiro que as pessoas não entendem muito bem o que faz alguém que estuda relações internacionais.
Só que, como durante a graduação eu sempre participei de muitos projetos, meio que as coisas casaram, assim, sabe? Pô, já tinha feito parte de projeto acadêmico, empresa júnior, atlética, intercâmbio. Tá, eu vou fazer um estágio. Pô, o estágio é em tecnologia, são empresas que estão crescendo. Eu estava em Florianópolis, então RD, Involves, empresas assim grandes, Exact, então empresas grandes no ecossistema até hoje estavam se formando. E aí meio que foi natural, assim, eu sinto que eu estava no lugar certo, na hora certa, com a rede certa, assim. Legal, legal. Normalmente todo mundo acaba compartilhando que ninguém gostou muito de se tornar vendedor, né? Que bom que teve, digamos assim, um caminho que acabou dando tudo certo, né? Sim, sim, não, no meu caso deu tudo certo, talvez eu seja um pouco exceção. Let's go. I wake up to a little